Eu sou o Oliver e vou te fazer agora uma pergunta que vale R$ 1.000.000 em barras de ouro, que vale mais do que dinheiro. Que brasileiro, que brasileira nunca ouviu falar de Silvio Santos? Porra, acho que é a figura da cultura pop brasileira, a figura mais popular, né, da cultura pop brasileira. Enfim, por isso eu trago para vocês hoje no nosso canal a história completa de Silvio Santos, o homem do baú, o dono do SBT, aqui nesse vídeo. Logo depois da vinheta. Segura aí. Bom, o Silvio nasceu no ano de 1930, né, no bairro da Lapa. Ele é filho do casal Rebeca e Alberto Abravanel, é verdade? E o nome de batismo dele é Senor Abravanel, não é Silvio Santos. Silvio Santos foi um nome artístico que ele adotou depois, né? Enfim, ele é o filho mais velho, né, do casal Rebeca e Alberto, e ele tem 6 irmãos, né? Então 3 homens e 3 mulheres. Ele começou a história dele vendendo capas, né, no centro do Rio de Janeiro, e capas para o título de eleitor, né, porque na época foi justamente na época que as mulheres começaram a votar, né, então era um negócio muito bom. Desde aquela época ele já pensava bem, né. E ele também, é importante falar que ele também se formou técnico, né, na escola de comércio aos 14 anos de idade, né? Então ele começou a trabalhar ali desde jovem, né, já menor de idade ele já começou a trabalhar. Então a gente vê no cara desde sempre esse ímpeto do trabalho, né, porque ele trabalha até hoje, né? Então aos 92 anos o cara ainda gosta muito de trabalhar. Então quando a pessoa gosta, não tem jeito. Enfim, mas através do carisma dele, do talento dele vendendo seus produtos como camelô no centro do Rio, ele se tornou um dos camelôs mais famosos, né, de todo o Rio de Janeiro. O Silvio continua ali na rua vendendo seus produtos, né, seus diversos produtos, até que um dia um fiscal, né, um fiscal do que a galera que mora aqui no Rio de Janeiro conhece bem, o tal do Rapa, né? Então um dia um fiscal parou o Silvio, abordou o Silvio e, vendo o talento do garoto, né, vendo que ele era bom naquele negócio de se comunicar, de falar com o público, ele sugeriu que o Silvio fosse procurar uma vaga como locutor, né? Um locutor na Rádio Guanabara, né? Então o Silvio foi até a Rádio Guanabara e lá ele participou de concurso, né, que estavam tendo para pegar um novo locutor, e inclusive ele disputou com o Chico Anísio, né, que também é o maior humorista aí que o Brasil já teve, né? Enfim, e ele disputou com o Chico Anísio, disputou com mais de 300 inscritos, e o Silvio ficou em primeiro lugar. Então ali começou a carreira dele como comunicador, né, como locutor, começou a dar os primeiros passos e ele foi entrando no rádio. Só que, você sabe, eu falei, o nome dele é Senor Abravanel, e na hora de se inscrever no concurso para locutor na Rádio Guanabara, o Silvio adotou o nome dele, como a gente conhece, Silvio Santos, né? Já que ele sempre era chamado de Silvinho, né, pela mãe dele. E aí o sobrenome Santos, né? Porque ele é Abravanel, ele não é Santos. Santos ele escolheu por ser um nome muito comum no Brasil, e também porque santo todos ajudam, né? Aos 18 anos o Silvio também serviu, né, como paraquedista na escola de paraquedistas que estava começando seu trabalho lá em Marechal Deodoro, aqui no Rio de Janeiro. E quando terminou os estudos como paraquedista, é que o Silvio realmente abraçou a carreira dele como radialista, como locutor inicialmente. Então é nesse momento que o grande comunicador que a gente conhece começa a sua carreira dentro do rádio. Meus amigos e minhas amigas, tem muita gente por aí que devia ser reconhecido em vida como santo. Não, palavra de honra, não tô brincando, não. Eu estou falando da minha ouvinte Flávia, que escreveu uma carta bonita contando sua história. O marido foi embora com outra mulher faz 2 anos. Ela tem 3 filhos. Claro que sofreu muito, mas depois compreendeu que ele estava apaixonado pela outra e não sente revolta. O Silvio trabalhou nas mais diversas rádios, né, do Rio de Janeiro como locutor, e ele foi parar na Rádio Continental, que era em Niterói. Então, quando ele foi trabalhar na Rádio Continental, ele precisava pegar a barca que atravessava do Rio para Niterói. Então ele notou que era uma viagem muito chata, muito sem graça, né? Então, essa travessia para ir até a rádio fez
ter um lapso de genialidade, né, no Silvio, de puxa, o que eu vou fazer para ganhar dinheiro aqui? Porque, bem ou mal, a rádio paga pouco, né? Pagava pouco. Então o Silvio decidiu abrir um serviço de bebidas, né, e de música dentro da barca, que fez muito sucesso. Ele ganhou bastante dinheiro com isso, né? Então desde cedo a gente vê esse talento do Silvio para os negócios, e o negócio foi muito bem, ele ganhou muito dinheiro, até que a barca quebrou e precisou ir para o estaleiro, né? Então aí o projeto, o negócio do Silvio acabou indo por água abaixo. Ah, não dá, Rock, assim não dá, Rock, acabou. A bagunça não dá mais, Rock, não dá. Eu peço a conta, Rock. Eu peço a conta, não dá mais. Quando o Silvio viajou para São Paulo, né, e foi em São Paulo realmente que ele criou toda a sua vida, estabeleceu toda a sua vida profissional, né? No momento que o Silvio vai para São Paulo, ele se inscreve para uma vaga de locutor na Rádio Nacional e ele consegue a vaga, consegue trabalhar realmente na Rádio Nacional. Alô, meus amigos e minhas amigas do Brasil que estão ouvindo a Rede Nacional de Rádio. Alô, bom dia, dona de casa, muito bom dia. Alô, empregadas domésticas, bom dia. Vocês vão bem? Bom dia. Garotada boa do meu Brasil. Esquindou. Garotada boa do meu Brasil. Tô sem voz hoje. Deve ser pigarro. Não, eu não fumo, então deve ser o quê? Tosse. Tosse é ruim. Conheço um amigo meu que morreu de tosse. É velha essa. Pois é, mas ele tossiu dentro do guarda-roupa. Aí o cara chegou, jogou o guarda-roupa lá de cima do 10º andar e ele morreu de tosse. Mas se ele não tivesse tossido, não teria morrido. E é nesse momento que começa a associação entre o Silvio Santos e o Manuel de Nóbrega, né? Que o pai do Carlos Alberto de Nóbrega, que até hoje apresenta o programa Praça é Nossa no SBT. E aí, nesse momento que o Silvio conhece o Manuel, e a gente sabe que dessa amizade entre o Manuel e o Silvio Santos é que vão surgir as coisas mais importantes, né, da vida profissional do Silvio. Então, primeiro o Baú da Felicidade, que eu também vou contar essa história aqui nesse vídeo, e depois também o canal de televisão que o Silvio vai conseguir a concessão realmente, que é o SBT, e foi com muita ajuda, né, do Manuel. Então o Silvio deve isso ao Manuel de Nóbrega realmente, né? Então ele começou a trabalhar no programa do Manuel de Nóbrega. Na época ele tinha um programa de rádio, programa Manuel de Nóbrega, e ele fazia os anúncios comerciais, né? Só que quando ele fazia os anúncios comerciais, o Manuel, ele brincava, né, com o Silvio durante os anúncios, né? Então o Silvio começava a ficar vermelho, e aí surgiu o tal do apelido Peru que Fala, né? Porque o Silvio era um cara muito branco, né? Muito branco. Então ele brincava com o Silvio ia ficando vermelho. E aí surgiu o tal do apelido Peru que Fala, que também foi o nome da trupe circense que o Silvio se aventurou, né? Já que, vocês sabem, o rádio paga mal, então sempre ele tinha um trabalho paralelo a isso para ganhar mais dinheiro. Então, com o circo ele faturava, então aí ele resolveu criar a caravana do Peru que Fala, né? A trupe circense dele, em que ele era o astro, né, da caravana. E aí também nos bastidores da Rádio Nacional é quando o Silvio conhece a Aparecida Vieira, né, a Cidinha, né, a primeira esposa do Silvio Santos e a mãe da Cíntia e da Silvia Abravanel. O primeiro grande negócio, né, da vida do Silvio, que até hoje ele é muito conhecido por isso, foi realmente o Baú da Felicidade. O Baú da Felicidade inicialmente pertencia ao Manuel de Nóbrega, né? O Manuel de Nóbrega, ele tinha uma associação, né? Ele era sócio de um alemão, e os dois, o alemão e o Manuel, tinham o Manuel de Nóbrega, tinha o Baú da Felicidade. O Manuel entrava com a propaganda e o trabalho, né, vinha do alemão. Só que o negócio não estava dando certo, os sócios não estavam se entendendo, o Baú da Felicidade acabou sendo inicialmente um fracasso. Nóbrega então me chamou, pediu que eu fosse resolver o problema das pessoas que viessem pagar para o próximo ano e que eu dissesse a essas pessoas que, infelizmente, não ia mais ter Baú da Felicidade, que elas não precisassem pagar. Ele tinha boas ideias, mas a execução das ideias, ele nunca foi o forte dele. Mas aí eu percebi que aquilo era um bom negócio. Ao contrário do Silvio, que sempre foi uma pessoa que sempre soube tocar isso aí. Que, bem administrado, poderia fazer sucesso. E aí, então, pela confiança que o Manuel tinha no Silvio, né, e sabendo que o Silvio era técnico em contabilidade, como eu falei, que foi importante, ele se formou, o estudo, olha aí o estudo, ele se formou técnico em contabilidade na Escola de Comércio lá no Rio de Janeiro, no comecinho da sua vida profissional, né? Então, ele pediu que o Silvio fizesse uma intervenção
do Baú da Felicidade, e o Silvio ali viu que o negócio poderia fazer sucesso, seria uma coisa boa, poderia ganhar dinheiro com aquilo, e então ele arrumou a casa, deixou o Baú da Felicidade dando lucro, e aí o Manuel, em reconhecimento ao trabalho do Silvio e reconhecimento ao caráter do Silvio Santos, né, ele acabou cedendo ao Silvio o Baú da Felicidade, né? Então o Silvio era inicialmente um sócio e depois o Manuel cedeu a empresa ao Silvio Santos, né? Então deu a empresa para o Silvio, lógico, em reconhecimento não só ao trabalho que ele teve de fazer um negócio que com o Manuel não deu certo e com o Silvio deu, então ele reconheceu o trabalho, mas também o caráter do Silvio Santos, que poderia ter dito não vou fazer, mas em relação à amizade, né? E o carinho e o respeito que ele teve o tempo todo com o Manuel de Nóbrega. Eu então falei com o Nóbrega se ele queria que eu continuasse lá e que nós ficaríamos sócios 50%. Então nós ficamos sócios quando o Nóbrega então resolveu se afastar. Ficou em boas mãos, né? Ele era pequenininho, era mais ou menos uma sala aí de 15 metros, mais ou menos. E ele vendia só brinquedos. O Nóbrega havia dito para mim que tinha gasto 500 mil alguma coisa. Na ocasião, quando o Silvio começou a trabalhar, ele de brinquedo ele transformou também num carnê do Baú da Felicidade. E aí eu então fiz questão de pagar ao Nóbrega 500 mil alguma coisa vezes 10. Ele recebeu 5 mil e alguma coisa e ficou muito contente porque ele não esperava receber nada. Mas é só nos anos 60, né, que realmente a história do Silvio na televisão começa, já que a carreira dele na televisão começa, já que ele começou ali nos anos 60, né, apresentando o primeiro programa que ele teve, que foi o Vamos Brincar de Porco. Até hoje a gente vê ele repaginado no Roda Roda Jequiti, que até hoje está no ar, mas foi o primeiro programa de televisão que o Silvio apresentou, e ele foi um grande sucesso na extinta TV Paulista no ano de 1961, né? Então aí, em 61, é que nasce o programa Silvio Santos, que esse ano, em 2023, completou 60 anos, né? Então, o programa Silvio Santos vai ao ar aos domingos na extinta TV Paulista, como eu falei, que mais tarde, anos mais tarde, vai ser comprada pelo Grupo Globo. Silvio Santos vem aí. Silvio Santos vem aí. Quando a Globo comprou a Paulista, o Silvio Santos estava lá e ele ficou com o horário dele que tinha sido arrendado. Permaneceu com ele, porque não havia como tirar o Silvio Santos, porque inclusive ele foi importante para a TV Globo por duas razões. A primeira é que ele emprestava dinheiro para a gente pagar a folha, porque ele pagava o arrendamento, então ele adiantava o arrendamento de 3, 4 meses, às vezes de um ano. Antecipava o arrendamento para a gente poder pagar o funcionário. E a outra coisa engraçada é que havia um conflito. A Globo tinha duas pessoas vendendo na rua. O pessoal do comercial do Silvio Santos e o pessoal do comercial da Globo. Então a Globo era vendida por preços diferentes e diferentes negociações. Então o Silvio Santos só tinha um jeito, a gente contratar o Silvio Santos, remunerar ele pelo preço fantástico, porque ele ganhava um dinheiro fantástico, e vender tudo. Ou ele passar a entregar a comercialização do programa dele para a TV Globo. Isso não foi viável, por isso é que houve um rompimento da Globo com o Silvio Santos. Pois é, o Silvio foi funcionário da TV Globo durante algum tempo, né? E ele foi importantíssimo no começo da TV Globo por dois motivos. Não só ele enviava a promoção toda da Globo para o público, já que ele já era um sucesso, então a Globo, que não existia ainda, estava começando e depois devia ter vários sucessos, né? Então o Silvio promovia os sucessos da Globo, apresentava os conteúdos da Globo nos seus programas, então ele foi importante por isso, e também porque ele emprestava dinheiro para a TV Globo, para o Roberto Marinho, né, o dono da TV Globo, para pagar, para saldar a folha de pagamento, né, então, dos funcionários da Globo. Então, o Silvio foi importante por esses dois motivos para a TV Globo. Só que a cisão entre a Globo e o Silvio Santos ocorreu principalmente pela questão de dinheiro, né? Então, o Silvio tinha o seu programa e ele era mais forte dentro da televisão do que a própria televisão.
entendeu? Então, o Silvio vendia o seu próprio programa, ele não passava a direção do seu programa para a direção da emissora, você tá entendendo? E principalmente porque na época as televisões estavam começando ainda, não era o que é hoje, né? Que a televisão é exibida para todo o Brasil. Então, tinha a Globo do Rio, tinha a Globo de São Paulo, né? Então, a coisa estava começando a caminhar ainda, né? Então, a televisão não passava para o Brasil inteiro. E aí é que houve realmente essa cisão entre o Silvio e a Globo. E aí o Silvio teve que rebolar, né, para poder continuar com a exibição dos seus programas, né? Então o programa dele passava em diferentes televisões, né? Passava na TV Tupi, passava na Record, e aí com a falência da TV Tupi realmente foi extinta, foi a falência, a concessão da televisão foi posta, né? Então o Silvio concorreu pela concessão durante o governo do presidente João Batista Figueiredo, né? E com a falência da Tupi, o Silvio conseguiu a concessão da TV Tupi e ali nasce, né? Ele surge um embrião do que um dia se tornaria o SBT, o Sistema Brasileiro de Televisão, mas que ele nasceu como TVS. Né? Então esse é o começo da história do Silvio Santos dentro do SBT, do canal de televisão que ele criou. Um dos desejos do senhor ministro das Comunicações era que o Canal 11 fosse instalado rapidamente. E este desejo era uma necessidade minha e de toda uma classe. Eu parti para os Estados Unidos e fiz um investimento de 60 milhões de cruzeiros que vou pagar em 5 anos. Disse que queria todo o material pronto em 90 dias. E os jornais disseram que o novo concessionário já estava começando com o pé esquerdo e fazendo um péssimo negócio. O Jornal da Tarde, no dia 30 de outubro de 1975, assim se manifestava: para que o animador de televisão Silvio Santos deseja os velhos e obsoletos equipamentos de transmissão da TV Continental fechada em 1971? Fez-se uma descoberta espantosa. Quem poderia adivinhar que o velho transmissor da velha Continental fora construído para funcionar a cores uns 10 anos antes de se instalar a televisão a cores no Brasil? Mas quando há boa vontade, Deus ajuda e tudo acontece. Nesse momento está no ar a TVS, Canal 4 de São Paulo. Incrível mesmo é ter transmitido ao vivo a assinatura da própria concessão. Fato inédito na história das comunicações. O Silvio já apresentou diversos programas, né, de televisão. Então por isso agora eu vou trazer para vocês os principais programas, os programas mais populares, os programas que o público mais lembra que o Silvio apresentou, né, ao longo da sua carreira, começando pelo Qual é a Música, né? E agora o Carneiro Baú da Felicidade pergunta: qual é a música? Agora no palco vem aí um rapaz bonito. Falei alguma coisa errada? Então por que é que deram risada? Ele não é bonito? Que é uma competição, né, uma disputa musical, onde os famosos ali disputam, ouvindo trechos de música, tem que descobrir o pedaço da música que falta, então eles tocam a música para e eles têm que cantar o pedacinho que falta, né? Então o programa se destacava não só por levar os famosos e ter essa disputa entre famosos para saber as principais músicas, as músicas da parada, de sucesso, né? Então, mas também, além disso, pelo carisma do Silvio e no contato com o público, né? Então, quando os famosos não sabiam, a pergunta ia para o auditório, e aí o auditório tinha que saber, então ficava sempre muito divertida essa interação entre o Silvio e o auditório, e nesse quesito o Silvio é craque, né, em falar com o auditório. O programa foi inicialmente exibido em 1976, mas a primeira exibição do Qual é a Música foi em 76, mas em 2008 o programa voltou a repaginado, uma versão moderna, com não só pessoas famosas da música, mas também diversos artistas de diferentes meios, né? Então não só gente da música, então tinha gente de outras áreas também. Então o programa foi um sucesso
nos seus 2 momentos, ele foi um grande sucesso. Assim? Atenção, maestro, a música. Como é que é? Assim? Silvio, vem cá, ensinar, vem cá, Silvio, vem cá. Como é que é? Vai. É assim, ó, põe o pé do lado. Do lado. Abaixa. E põe a mão assim, que nem a garrinha do Siri. Todo mundo, vai. A garrinha, por favor, a música agora, maestro. Pro lado e pro outro, Silvio, vai. Pro lado e pro outro, Silvio, vai. Vai, Silvio. Vai pro lado e pro outro. Outro programa também muito lembrado, né, da carreira do Silvio Santos é A Porta da Esperança, né? Quem não lembra da clássica frase do Silvio, né? Vamos abrir a Porta da Esperança, né? No programa Porta da Esperança, ele ouvia os participantes, as histórias dos participantes, né, e realizava os desejos deles. E mais variados tipos de desejos, né? Então cada um tinha um e as pessoas enviavam cartas para o SBT e aí lá eles realizavam os desejos. Então a pessoa às vezes tinha o desejo de rever um parente, tinha o desejo de assistir um artista, de conhecer um artista, então ele realizava esses desejos, né? Então o programa foi exibido de 1984 até 1996. Mas E aí, de você já não vê José e Rosana há quanto tempo? Há 5 anos. Há 5 anos? Ok, vamos abrir as portas da esperança. Aí está o José Só que agora, né, em 2023, o SBT pretende também voltar com o programa Porta da Esperança. Então, quem lembra dessa época do antigo Porta da Esperança, aguardem, porque em breve o SBT pode voltar com o programa Porta da Esperança. Considerado o Oscar brasileiro, o Troféu Imprensa teve a sua primeira aparição, né, em 1958. Inicialmente o programa não era nem exibido na TV, né, ele não era nem exibido na TV e ele não tinha uma representação, não tinha estatueta, né, então ele foi considerado o Oscar brasileiro já nos anos 70, né, quando o criador, né, do Troféu Imprensa, o Plácido Manaia Nunes, cedeu os direitos do programa ao Silvio Santos, né, e aí o Silvio tornou o programa com mais uma cara, com mais um glamour de premiação, né, então deu a cara de Oscar, né, então fez do Troféu Imprensa o Oscar brasileiro, a premiação mais importante da televisão brasileira. Vamos eleger os melhores do ano passado, aqueles que receberão o Troféu Imprensa. Resolvi fazer um troféu leal, honesto e imparcial. Por esse motivo, eu pedi ao Plácido Manaia Nunes que me desse o Troféu Imprensa, para fazê-lo com imparcialidade, para fazê-lo com justiça. Eu tenho certeza que todos nós que somos artistas gostamos muito mais do nosso trabalho do que da remuneração que nós temos. E gostamos muito mais de um troféu, quando esse troféu é merecido, quando a gente sabe que esse troféu não foi dado por camaradagem. Sendo exibido também durante o programa Silvio Santos e mais tarde se tornou um programa solo, como até hoje é, e até hoje é comandado pelo Silvio Santos. Um dos programas também mais conhecidos aí da carreira do Silvio Santos foi o Show de Calouros, né? Um dos programas mais tradicionais da televisão brasileira, que até hoje a gente vê resquícios dele em outros programas de televisão, né? Então todo programa de calouro que a gente assiste, a gente lembra do Show de Calouros, né?
ele foi apresentado ali pelo Silvio Santos, onde ele literalmente botava o povo na TV, né? Então o povo, o pessoal, né, os candidatos, os calouros disputavam as mais diversas modalidades, né, por dinheiro. Então tinha canto, tinha dança, tinha mágica, tinha números circenses, entre outros, né? E além disso, o Silvio também promovia entrevistas a personalidades, né, a pessoas famosas no programa, e não só pessoas famosas, mas também candidatos à presidência, né? Então presidenciáveis, como hoje o presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, que também participou do programa, né? Foi entrevistado pelos jurados do Show de Calouros, e falando nos jurados, né, o que mais se destacava no programa era a bagunça entre o Silvio, que o Silvio promovia, entre o Silvio e os jurados, né? Sérgio Malandro, dá licença, é pra mim? Pra mim, obrigado. Muito obrigado. Posso levar? Pode levar, dá pra dona Silvia, que tem pode. Pegar e colocar chapéu. Pela moda. Olha só, Legal, pela moda. Pegar a moda. Isso aqui é a moda. Tá bonito. Isso aqui é a moda. Claro que é. Mas põe o chapéu assim. Não. Mais pra frente, de ladinho. Ai, é a moda. Os principais colegas ali do Silvio, com quem eles aprontavam muito juntos, né? Então tinha Sérgio Malandro, Mara Maravilha, Sônia Lima, Décio Pitinini, Aracide Almeida, Flor Fernandes, Nelson Rubens, Leão Lobo, Mano Busqueta, Wagner Monte, Pedro de Lara, Aracide Almeida, Elke Maravilha e entre outros, né? Esses são os principais jurados, né, do Show de Calouros, e o programa durou de 1977 até 1996. Muito antes da existência do Tinder acontecer, o Silvio já formava casais na TV, dando uma de cupido, né? Então, entre os anos de 94 até o ano 2000, muitos casais responderam a tradicional pergunta do Silvio: é namoro ou amizade, né? Então, os candidatos, eles se olhavam pelos binóculos, né? E aí depois eles formavam pares e dançavam uma valsa ao som do Júlio Iglesias, além, claro, das entrevistas que o Silvio fazia, contava a história, né, de alguma personalidade, uma pessoa famosa, né? Então, em nome do amor, né? Então, o programa era o tudo em nome do amor, né? Tudo é lindo em nome do amor. Todo mundo necessita amor. Bem, senhores telespectadores, estamos iniciando mais um programa Em Nome do Amor. E como vocês sabem, esse programa ele está sendo preparado para fazermos tudo em nome do amor. Se você quer arranjar um namorado, você pode mandar uma carta em nome do amor. O programa de perguntas e respostas mais famoso do Brasil, sem sombra de dúvidas, é o Show do Milhão, que foi apresentado pelo Silvio Santos, né, entre os anos de 99 até 2009. O programa se tornou um sucesso tão grande que ele virou um brinquedo, né? Então, até hoje você tem não só os brinquedos não existem mais, mas viram um brinquedo na época. E até hoje, se você entrar aí no Google Apps aí, você vai encontrar lá o Show do Milhão. Até hoje existe o brinquedo, que agora é no celular, né? E, enfim, o programa é lembrado até hoje pelo público, né? Então, a pergunta do milhão, né, foi respondida apenas por um único vencedor. Só teve um vencedor do Show do Milhão, que soube responder uma pergunta com duas partes. A pergunta era: em que dia o presidente Lula nasceu e em que dia o presidente Lula foi registrado? Então ele soube responder essa pergunta e ganhou R$1 milhão. Boa noite, senhoras e senhores. Boa noite, moças e rapazes. Boa noite, meninas e meninos. Está começando mais um programa Show do Milhão. O Papa é um bispo católico. Ele é a maior autoridade católica romana. Ele está em que estado? O Papa está no estado de Nova York. O Papa está na cidade de Londres. O Papa está em Paris ou o Papa está em Roma? Onde é que o Papa fica? Em Nova York, em Londres, em Paris ou em Roma? Eu queria a ajuda dos meus colegas.
Algumas das principais características pelas quais a gente conhece o Silvio surgiram nesse programa, né, no Topa Tudo por Dinheiro, que foi apresentado de 1991 até 2001. E aí, a frase clássica do Silvio, quem quer dinheiro, surgiu no Topa Tudo por Dinheiro. Agora vou! Agora, 12ª! Vamos, Rosângela! Vamos, Rosângela! Vamos, Rosângela! Vamos lá! Vamos, Rosângela! Se eu cair hoje, eu saio do programa. Nunca mais eu... Ai, caramba, eu acho que eu... Não se pode confiar mais. Rock, você me paga, Rock. Agora, na semana passada foi a tábua que quebrou ou fui eu que caí? Mas a tábua hoje está firme? Está firme? Larga essa corda aí. Então, o programa ficou marcado pelas brincadeiras divertidas que ele fazia, não só com a auditório, mas também com os famosos, né? Então, ele se divertia e o público também se divertia junto com as provas mais malucas que eram realizadas no palco, tanto com artistas quanto com o pessoal anônimo, né, do auditório, né? Como é que é? Como é que é? Então, mais provavelmente um dos quadros, né, do Topa Tudo por Dinheiro que ficou mais famoso e que até hoje perdura são as câmeras escondidas, né? As câmeras escondidas, né, é um clássico do SBT, as pegadinhas do Ivo Holanda, né? Então, elas surgiram no Topa Tudo por Dinheiro, embora o programa tenha acabado em 2001, mas as pegadinhas do programa Topa Tudo por Dinheiro continuam até hoje presentes no programa Silvio Santos. Quem quer dinheiro? Quem quer dinheiro? Acabou? A vida. Tem certeza? Tem certeza? Bem, pessoal, muito obrigado a todos vocês e até o próximo domingo. Uma semana com saúde, uma semana com muitas alegrias e até domingo, se Deus quiser. Tchau, pessoal! Qual desses programas é o seu favorito? Se você está gostando desse vídeo, não deixe de dar seu like, não deixe de se inscrever no canal, é muito importante. Se você quer receber mais vídeos como esse, mais vídeos contando a história de personalidades, né? Relembrando personagens da cultura popular brasileira, né? Então, se você gosta do Silvio Santos, se você gosta de mim, se você está gostando do vídeo, não deixa de curtir o vídeo, de se inscrever no canal e ativar o sininho, que é muito importante, tá certo? Em paralelo aos sucessos na TV, o Silvio passou por um momento difícil em 1977 com o falecimento da sua primeira esposa, a Cidinha, né? Então, o Silvio ficou abarrotado de trabalho com 2 filhas pequenas. Então, em 78, né, no ano seguinte, ele já se casou com a sua atual esposa, a Iris Abravanel. Quando eu me lembro da minha mulher que morreu, e quando eu me lembro que eu dizia que era solteiro, quando eu me lembro que eu escondia as minhas filhas para poder ser o galã, para poder ser o herói, quando falo com a minha consciência, eu acho que é uma das coisas imperdoáveis que eu fiz diante da minha imaturidade. Cida morreu, Silvinha e Cíntia foram discutidas, são minhas filhas, não são minhas filhas, era casado, não era casado, e hoje eu vejo as besteiras que eu fiz. E quando eu vejo alguém fazendo o mesmo que eu fazia, eu olho e digo, meu Deus do céu, como esse homem é infeliz. Com quem o Silvio teve as suas outras filhas, né? Então, a Daniela, a Patrícia, a Rebeca e a Renata, né? Então, o Silvio teve essas outras filhas com a Iris e até hoje é casado com ela. Então, ele enfrentou essa barreira no ano de 77, só que a gente pouco se fala sobre isso, né? Pouco se foi revelado sobre isso, já que a gente só via o sucesso do Silvio na TV, né? Mas como qualquer pessoa normal, ele também enfrentou dificuldades na sua vida particular. O Silvio também enfrentou um tumor, né, na garganta, né, um pólipo na garganta no ano de 88, né? E esse câncer na garganta afastou o Silvio dos programas de TV, né? Então, aí cogitou-se a possibilidade dele deixar a TV de vez, já que era totalmente real a possibilidade dele perder a voz, né? Então, sem voz ele não conseguiria trabalhar, sem voz ele perderia os programas dele, né? Só que ele viajou pro exterior, foi
para os Estados Unidos, e lá ele fez o tratamento, fez a cirurgia e, mais uma vez, deu a volta por cima. Meu nome completo é Senor Abravanel. E é Senor porque eu sou o dom, o homem que me deu origem, consertou as finanças de Portugal. Depois foi chamado pelos reis católicos Isabel e Fernandes para a Espanha. Era o Dom Isaac Abravanel. Consertou as finanças da Espanha. Depois, quando chegou a Inquisição, os reis católicos Fernando e Isabel disseram: você fica e o teu povo, o povo judeu vai. Ele falou: não, o povo judeu vai e eu vou junto. E foi para Salônica, na Grécia. E de lá então, meu pai, meu avô tiveram o título de Senhor Dom Abravanel. E aqui no Brasil não existe dom. O título que os meus antepassados ganharam no ano de 1490 e quantos. O Dom Isaac Abravanel foi um dos que deu dinheiro para que Colombo viesse descobrir a América. Então disseram para o meu pai: não, que dom? Dom é frescura, não tem cura. Não. Então ele colocou Senhor. Senhor quer dizer Dom Abravanel. Outro acontecimento marcante também da vida do Silvio foi a candidatura dele ao cargo de presidente da República, né? Nas primeiras eleições diretas para presidente no ano de 89, né? Já após o período da ditadura militar, né? Então, as primeiras eleições em que o povo foi votar, o Silvio foi candidato, né, para a presidência da República, né? Justamente nas eleições cujo o Fernando Collor foi eleito presidente da República, né? Então, o presidente depois também foi impeachmentado, né? Foi o primeiro impeachment, né? Da democracia brasileira, da nova democracia brasileira, e a candidatura do Silvio acabou sendo impugnada pelo TSE, já que ele não pôde comprovar que estava afastado da diretoria do SBT quando começou a concorrer ao cargo de presidente da República, né? Então a candidatura dele foi impugnada e ele não se tornou presidente da República, já que havia a possibilidade dele vencer o Fernando Collor nas eleições para o cargo, né? Chegou aquele que a gente queria para o Brasil governar. Agora o povo está contente, já temos em quem votar. É o 26, com o Silvio Santos chegou a nossa vez. É o 26, com o Silvio Santos chegou a nossa vez. Silvio Santos já chegou e é o 26. Silvio Santos já chegou e é o 26. Silvio Santos já chegou e o Brasil ganhou 26. No ano de 2001, o Silvio foi do céu ao inferno, já que ele recebeu uma bela homenagem, né, no Rio de Janeiro, no desfile das escolas de samba, né? Então a escola de samba Tradição, né, no carnaval homenageou o Silvio, né, e desfilou na passarela do samba toda a trajetória do Silvio na TV. Para participar do desfile da Tradição. É o charme do Silvio, né? Quem é que resiste a ser homenageado e participar de um espetáculo como esse? Vem daqui a pouquinho, então, a Tradição para a Avenida. O cronômetro já foi disparado. O desfile já conta com 8 minutos. Cantando O Homem do Baú. Aliás, durante o desfile estavam presentes ali praticamente todo o elenco do SBT. Então, isso acabou causando um constrangimento para a TV Globo, né? Que a gente sabe que até hoje quem exibe os desfiles da escola de samba, né? Então, a Globo foi obrigada a fazer ali propaganda da concorrente, né, na televisão, já que a escola estava homenageando o Silvio Santos, né? Então, foi, assim, momentos marcantes do Silvio, né? Bom, como eu falei, o carnaval aconteceu, né, em fevereiro de 2001 e em agosto de 2001, né, o Silvio e a filha dele, Patrícia Abravanel, foram vítimas de um sequestro, né, um sequestro que balançou a opinião pública, balançou toda a imprensa, né, e causou tanta comoção que foi preciso que o próprio, na época, governador de São Paulo, né, o hoje vice-presidente da República, Geraldo Alckmin, foi preciso que ele intervisse no caso, né, para negociar a vida do Silvio e a vida da Patrícia, mas felizmente tudo acabou
terminando bem para o Silvio e para a filha, graças ali também à ajuda do Geraldo Alckmin. Boa noite. Depois de 7 dias, chegou ao fim o sequestro da filha do empresário e apresentador Silvio Santos. Patrícia Abravanel foi libertada pelos sequestradores de madrugada, perto de casa, num bairro nobre de São Paulo. Agradecer a vocês o tratamento que vocês deram a esse caso. Eu prometi através de uma carta que quando tudo estivesse resolvido, a Patrícia daria a entrevista e responderia as perguntas. Vocês já perceberam que ela é pastora. Ela é a pastora Patrícia. Tchau, gente. E com esse discurso que ela fez, vocês não se surpreendam se amanhã ela se candidate a algum cargo eletivo. Eu endosso o que ela disse do coração e em qualquer família que for sequestrada, eu garanto que a melhor solução é pedir o auxílio policial. Eu tenho certeza que em qualquer sequestro, a imprensa deve se manter respeitando a orientação policial. Cada caso é um caso. Dizer que a imprensa ajuda divulgando ou dizer que a imprensa prejudica divulgando não é uma verdade total. A imprensa deve fazer aquilo que os americanos fazem. Respeitem a orientação policial. Eu endosso e me surpreendo com esta filha que me dá um trabalho fora do comum. Eu devia pedir aos sequestradores que ficassem mais tempo com ela. Hoje, aos 92 anos de idade, o Silvio curte uma bela aposentadoria nos Estados Unidos, né? Ele deixou o comando de seu programa a cargo da sua filha, Patrícia Abravanel, que atualmente está comandando a atração, né? Então ele curte ali a aposentadoria ao lado das filhas, ao lado dos netos, lá na sua casa nos Estados Unidos, né? Mas ele não descarta também a possibilidade de fazer novas aparições na TV, e o programa Silvio Santos, no dia 4 de junho de 2023, completou 60 anos e ele atingiu uma meta, né? Acabou sendo considerado pelo Guinness Book, né, o programa mais longevo do mundo, né? Então nenhum programa de televisão durou tanto tempo quanto o programa Silvio Santos, né? Então pra gente ver como o cara é bom, né? Como o cara trabalhou muito, né? Então o cara ganhou dinheiro, mas ele trabalhou muito, né? Querida, muitas felicidades, muitos anos de vida. É pique. É hora. Ha, sim. Só posso dizer a vocês que agradeço a presença e peço a Deus que todos cheguem a apagar uma vela de 92 anos, no mínimo, porque a alegria que vocês estão me dando, eu tenho certeza que vocês sentirão a mesma ou maior alegria quando completarem 92 anos. Saúde! Obrigado. O Silvio é realmente uma grande inspiração a qualquer pessoa que inspire um dia trabalhar com televisão, alguém que goste de trabalhar com comunicação. O Silvio é uma inspiração para qualquer pessoa que queira seguir esse caminho profissional, né? Então ele foi um sucesso, ele trabalhou muito, ganhou muito dinheiro e mostrou, né, tem uma história de superação, né, já que foi um cara que começou como camelô e hoje é um empresário bilionário, né? Então a gente vê como a pessoa pode alcançar os seus sonhos, alcançar seus objetivos, basta acreditar e basta trabalhar para isso, né? Então o Silvio tem uma frase clássica, né? Ele disse durante seu programa também que o sucesso vem de 90% de transpiração e 10% de inspiração, né? Então é muito trabalho para poder você conquistar suas coisas e alcançar feitos impressionantes, como ter um programa com 60 anos de duração, apenas 60 anos de duração. O Carlinhos Aguiar perguntou para o espelho dele. Eu? Espelho fiel meu. Tem homem mais bom. Tá rindo o quê? Espelho fiel meu. Tem homem mais bonito. Hoje, a Patrícia Abravanel, a filha dele que comanda o programa Silvio Santos, ela está continuando essa história que ele construiu. E, enfim, a ela boa sorte, né, no programa que
que ela tá continuando do pai dela. E a todo mundo que assistiu o vídeo até aqui, meu muito obrigado. Não se esqueçam de curtir se você gostou da história que eu contei, da história da vida do Silvio Santos. Se você gostou desse vídeo, se você gostou desse programa, se você gosta do Silvio, se você gosta de mim, se inscreva no canal para receber mais vídeos como esse sobre a história de outras personalidades importantes, né, da cultura popular brasileira e da cultura popular mundial, né? Então comente aqui quem você quer ver a próxima personalidade tendo a história dela contada aqui nos nossos vídeos. Então comenta aqui embaixo, estou esperando a participação de todos vocês. E vamos encerrar o vídeo do jeito que só o Silvio Santos sabe encerrar, com uma pequena frase, mas uma frase mais importante da música, tema do programa dele, que é: do mundo não se leva nada, vamos sorrir e vamos cantar. Nós vamos entrar na sua casa com o objetivo de lhe abraçar e com o objetivo de desejar a você um feliz domingo e também levar para a sua casa emoções, alegrias, brincadeiras, passatempo. Nós vamos tentar fazer com que o seu domingo mais agradável, e desde já o nosso muito obrigado por você permitir que nós entremos na sua casa. Muito obrigado. É isso, pessoal. Tchau, tchau e até a próxima.